Olá pessoal, aqui é o professor Ramon Lamar. Estamos aqui para resolver prova do vestibular da Faculdade Atenas, tá? Essa prova que nós vamos resolver aqui, você sabe, a prova da Atenas é uma prova de 32 questões, mais uma redação, né? Então o número de questões é pequeno, são 4 questões de cada disciplina, né? Você tem que tomar muito cuidado com isso, né? E essa prova então foi aplicada em Sete Lagoas, né? No último vestibular, 2023, foi aplicada também nas cidades de Passos e na cidade de Valença. Tá? A outra prova que foi aplicada no período, né, ela já foi comentada aqui no canal, é a prova que foi aplicada em Paracatu, Porto Seguro e Sorriso. Tá? Eu vou deixar o link, né, desse outro comentário aqui na descrição dessa aula, tá? Muito bem. Então vamos diretamente ao que nos interessa, que são as questões de biologia e de química, tá certo? Eu já deixei marcado aqui, tá? Para agilizar, eu sei que quanto mais rápido melhor, né? Mas uma explicação que tem a qualidade que vocês merecem, né? Então já deixei marcado aqui a alternativa de resposta, já deixei marcado aqui algumas coisas a comentar, né? Então vamos lá. Primeira questão, pegou um texto aí, né? Falar em evolução, é uma alteração no perfil genético de uma população de indivíduos que vai tendo lugar através de sucessivos estados temporais, sucessivas gerações. Essas modificações supõem a integração de novas vantagens competitivas em termos de sobrevivência e podem levar ao surgimento de novas espécies, à adaptação a diferentes ambientes ou a emergência de novidades evolutivas. Muito bem. Eu sei que muitos, né, estão acostumados aí ao padrão de questão do Enem, né? E às vezes o enunciado da questão do Enem é muito longo, tá certo? E vocês não têm paciência com ele, né? Então conheço vários alunos, até brinco demais com eles aí, que eles têm que aprender a ler o enunciado, tá certo? Aí eles falam, não, porque não tem tempo, não sei o que, tarará, tarará. Complicado se acertar a questão sem ler o enunciado, né? Agora, na prova da Atenas, não tem essa justificativa, tá? O enunciado não é tão grande quanto o enunciado do Enem e pode ter pegadinha no enunciado, tá? Não é esse caso aqui, mas eu vou mostrar um caso mais para frente aí que tem pegadinha no enunciado. Então não fiquem bobos não, tá? É uma prova de apenas 4 questões por disciplina e você não pode se dar ao luxo de cair em pegadinha, certo? Então eu não gosto até, né? Assim, uma prova tão curta assim com pegadinha, eu não acho legal, certo? O pessoal da Atenas aí se escutar essa aula, né? Fica chateado, não? Eu sou muito crítico com algumas provas mesmo, tá? Admiro demais o pessoal da Faculdade Atenas, aqui de Sete Lagoas, admiro demais, conheço eles aí, já temos gravação aí com eles aí, explicando a estrutura do vestibular, dos cursos, não só de medicina, mas eu não sou muito fã, né, de pegadinha numa prova tão curta assim não, né? Aliás, eu gostaria até que a prova fosse um pouco maior, né? Tivesse pelo menos umas 8 questões de biologia, umas 8 questões de química, por se tratar de uma seleção de candidatos de medicina. Eu acho que 4 a 4 é muito pouco, né? Bom, mas vamos lá. Com base no tema, analise as assertivas e marca correta. Com frequência, os textos mostram uma confusão. Ele não está se referindo a esse texto. Ele está se referindo a outros textos de livros didáticos, não sei o quê. Mostra uma confusão de fato evolutivo e teoria da evolução. Olha, eu não vejo isso tanto assim não, com tanta frequência assim não, certo? Conceitualmente, o primeiro trata do fato científico, de que todos os seres vivos são aparentados entre si e foram transformando ao longo do tempo, né? Então, o fato evolutivo, né? Então, a semelhança dos seres vivos de espécies diferentes, né? Vocês sabem que nós temos todos o mesmo código genético, membrana plasmática lipoproteica, enzimas catalisando reações, né? Algumas proteínas existem de bactéria até o homem, né? Claro, né, em formas modificadas. Então, isso é fato científico, tá? Que ocorrem mutações é fato científico. Que existe seleção natural é fato científico, tá? Agora, a teoria da evolução é um modelo que descreve essa transformação
e diversificação evolutiva explica, então, suas causas, baseadas, né, nos fatos evolutivos. Tá certo, não tem nada aí para acrescentar, não, tá certo, é isso mesmo, letra A, resposta, beleza. As outras vocês vão ver que tem obviedades, né? Eu gosto muito disso, tá? Do aluno procurar coisas obviamente corretas e obviamente erradas. Então, nessa letra A, não tem nada assim de muito óbvio, né? Não tem nada assim de muito óbvio. Mas olha a letra B, tá? Segundo a teoria lamarckista, as girafas, por exemplo, tinham inicialmente pescoço curto, beleza. Aí depois teria se alongado para que pudesse comer folhas altas, beleza. Essa teoria denominou-se desenvolvimento evolutivo. Não, não. É a lei do uso e desuso e a lei das caracteres adquiridos, né? Herança dos caracteres adquiridos. Não chama nada disso aí de desenvolvimento evolutivo, não existe esse sinônimo para a teoria lamarckista, não. Uma coisa obviamente errada. O darwinismo baseia-se nos seguintes princípios: existência de variação transmissível das características do indivíduo e população, onde todos os indivíduos têm a mesma característica. Mas como assim? Né? Variação transmissível das características, onde todos os indivíduos têm as mesmas características, e algumas são melhores do que outras. Não, não existe isso. Tá? Não existe todos os indivíduos têm as mesmas características, não. Né? O princípio da teoria da evolução é a variação. Né? Alguns têm características que são melhores, outros têm características nem tanto. Né? E esses que têm características melhores, né, diferentes do demais, né, e eles vão ter o sucesso. Né? Eles que vão ter o sucesso. Mendelismo é teoria evolucionista. Pronto, já falou bobagem. Mendelismo não é teoria evolucionista. Né? Mendelismo é teoria da genética, para explicar a herança dos caracteres, não precisa nem de ler o resto. Tudo é errado. Tá certo? O princípio da teoria evolucionista é a grande capacidade reprodutiva diferencial, sim, originar descendentes com características diferentes, né? Através das recombinações gênicas e mutações. Que os indivíduos com as mesmas características reproduzido diferencial que os indivíduos com as mesmas características possuem e que permitem uma melhor adaptação ao meio ambiente. Por isso, os iguais terão maiores possibilidades de sobrevivência. Não, não tem esse negócio. Tá? Grande capacidade diferencial. Então, não são os indivíduos com as mesmas características. São os indivíduos com características mais adaptativas. Né? Existe variação nas características. Então, está falando mais ou menos a mesma coisa da letra C. Os indivíduos têm as mesmas características. Não tem nada disso. Tá? Então, letra A, tá? Não tem nada assim de muito absurdamente certo, nem nada muito absurdamente errado. Tá legal, tá bonitinha. Tá? Letra A, beleza. Questão 2. A toxoplasmose é uma doença transmitida aos seres humanos através de fezes de diversos animais contaminados pelo agente transmissor. Vários animais domesticados de produção podem ser transmissores. Os mais conhecidos são os gatos, mas a lista inclui bovinos, suínos, caprinos, aves e animais silvestres. Eu acho que essa questão é até uma forma de redimir-se, né, de uma questão que apareceu no vestibular da Atenas no passado sobre toxoplasmose. Tá? Não é a primeira vez que aparece, não. E a primeira vez que apareceu, a questão sobre isso, ela tinha alguns errinhos conceituais no sentido modernidade. Tá? Como assim? A questão apresentava fatos que não eram mais fatos, entendeu? Que já haviam sido superados por pesquisas, outras pesquisas e tal. Né? Falava, por exemplo, que só as fezes dos gatos é que podem transmitir a toxoplasmose, quando a gente sabe hoje que fezes de outros animais também pode, porque alguns animais comem as fezes dos gatos, tá? Inclusive cães, né? Eles comem as fezes dos gatos e aí os cistos saem nas fezes desses animais. Né? Esses animais têm o que a gente chama de coprofagia, né? Se alimentam de fezes. Então eu acho que é mesmo a redenção de uma questão que já caiu aí uns 4, 5 anos atrás. Bom, com base nas características da doença, sinais assertivos e marca correta. Protozoário é o Toxoplasma gondii, beleza? Que tem como hospedeiro intermediário os gatos domésticos. Não, tem um erro aí, né? Hospedeiro intermediário não. Hospedeiro definitivo, tá? Hospedeiro definitivo. Reprodução sexuada ocorre no gato, tá? E definitivo homem, não, homem intermediário, tá? Homem intermediário, tá errado. Característico ser um parasita unicelular, perfeito, do taxon Mastigófora. Não, ele é do taxon Mastigófora, não.
Mastigófaras são os protozoários flagelados. E o Toxoplasma, ele é um esporozoário. Até aqui embaixo está falando certinho. Ele é um esporozoário, ele não tem estrutura de locomoção. Como medida profilática, é necessário evitar comer alimentos crus, não provar carne crua durante a preparação, principalmente de gato. Puxa vida, sacanagem com os gatos, né? Principalmente eu que tenho 3 aqui, né? Ainda bem que eles não estão aqui perto de mim, senão eles iam atacar aqui a tela, né? Eles iam ficar revoltados. Não tem nada. Poxa, vacalhou com os gatos aí agora, né? O churrasquinho de gato, para com isso, né? Pois o vírus não é vírus, é protozoário, né? Se aloja nos tecidos musculares, tá? É protozoário, não é vírus. O protozoário é o Toxoplasma gondii, é um parasita unicelular do taxon Sporozoa, tá certo? Esporozoária ou apicomplexa, mesma coisa. E apresenta reprodução sexuada no corpo de seus hospedeiros definitivos, que são os gatos. Vocês estão vendo? A letra A, ela já choca diretamente com a letra C. Então, ou uma está certa ou a outra está certa. É uma ou outra. Ou o hospedeiro intermediário é o gato, ou o hospedeiro definitivo é o gato. Elas trombam, elas colidem, certo? A não ser que não tivesse hospedeiro definitivo nem intermediário, né? Caso de doenças, por exemplo, que tem um hospedeiro só e tal. A toxoplasmose congênita, né? Ocorre quando a gestante teve a doença antes da gestação, podendo transmiti-la ao recém-nascido. Essa transmissão ocorre pela passagem do protozoário através da placenta. Tá? Nesse caso, o bebê pode apresentar complicações, como hidrocefalia, convulsões, atrofia cerebral, anemia, problemas no fígado, alterações musculares, o que dá a entender, né, gente, que essa questão foi elaborada por alguém que é da área médica, né? Preocupou muito com coisas médicas, tá? Aí nessa alternativa, tá? Bastava falar alterações do sistema nervoso, tal, já estava ótimo, né? Mas não nascerá contaminado, nascerá sim, né? O protozoário passa para a criança, tá? Através do cordão umbilical e gera as lesões da criança. A criança nasce contaminada sim. O contágio direto acontece devido à ingestão de carne crua mal passada dos hospedeiros intermediários, ou então das pessoas, né? Nós vamos comer carne mal crua mal passada de hospedeiro intermediário, é canibalismo, certo? Não, aí seria do gato uma possibilidade, né? Ou com agente transmissor. Com agente transmissor não. Com agente causador, né? Olha só, carne crua mal passada do hospedeiro intermediário com agente transmissor. Então seria, por exemplo, uma carne humana contaminada com mosquito, né? Se existisse um mosquito aí como um transmissor, né? Ou até mesmo pela inalação do protozoário, também não tem nada disso, tá? É ingestão, tá? Em pelos de gatos contaminados não tem nada disso, tá? É ingestão. Cheio de erros, sim. A, B, D e E, erros óbvios, todos marcados aí, erros muito óbvios. A letra C bonitinha, certinha, e em colisão com a letra A, né? Colisão com a letra A e com a letra E também, negócio dos PD intermediário. Então, tá bom? Calma, vai aí, vai eliminando, vai acertando. Olha, uma rara questão de embriologia, né? Recentemente os vestibulares têm perguntado muito pouco de embriologia, mas eu acho bacana, né, que a faculdade que tem um carro-chefe no curso de medicina, ela tem uma questão de embriologia, tá certo? Porque a embriologia é fundamental, né, para a medicina. É claro que é uma questão muito ainda, digamos assim, inicial, né? Você vai estudar uma embriologia muito mais complexa na medicina, mas bom, né? Bom para alertar você, pelo menos para isso, né? Preciso aprender um pouquinho de embriologia agora para facilitar minha vida depois na faculdade. Então, uma boa questão. Simples, né? As primeiras semanas de desenvolvimento embrionário são cruciais para que se forme um feto normal, pois nesse período ocorre a formação dos folhetos embrionários, ectoderma, endoderma, mesoderma, e a diferenciação desses nos tecidos e órgãos do adulto, devido aos processos de histogênese, formação dos tecidos, organogênese e formação dos órgãos. Se no início do desenvolvimento embrionário ocorressem defeitos que levassem a alterações da epiderme da pele, epiderme da pele. A pele
a camada epitelial, né, a epiderme, tá? A epiderme, que é a camada epitelial, tá, da pele, origina-se do folheto embrionário mais externo, tá? Que é o ectoderma. O ectoderma. E o ectoderma, ele dá origem a uma outra coisa muito importante, tá? Que é o tubo neural, tá? Ele dá origem ao tubo neural, aquele achatamento do ectoderma nas costas do embrião, formando o tubo neural que vai dar origem ao sistema nervoso, Então, essas são as duas coisas mais importantes que vêm do ectoderma. A epiderme, camada epitelial da pele, né? A gente fala até assim, pele, né? Porque o início da pele é a epiderme. Depois é que entra o tecido conjuntivo, formando a derme e a tela subcutânea. Mas a epiderme, então, tem de origem ectoderma, e a outra é o sistema nervoso, tá? Então, o defeito aí, se afetou a epiderme, o tecido epitelial, afetou o ectoderma, pode ter afetado o sistema nervoso. Fígado, endoderma. Pâncreas, endoderma. Pulmão, endoderma. Isso aqui tudo está ligado ao tubo digestivo, inclusive o pulmão, né, gente? Está ligado aqui na região da faringe e laringe, né? Então, tudo ligado ao tubo digestivo, tudo aqui vem de endoderma. Coração é mesoderma. Coração é músculo. Todos os músculos e tecidos conjuntivos vêm do mesoderma. E a medula espinhal, sistema nervoso, né? Sistema nervoso central, hein? Medula espinhal é parte do sistema nervoso central, juntamente com o cérebro, né? O encéfalo, tá? Cuidado para não cair na velha pegadinha de medula óssea, tá? Podia ter na letra A ali uma medula óssea e alguns iam entrar, certo? Porque medula óssea é conjuntivo, tá? Portanto, mesoderma, tá? Os desastres ambientais vêm ocorrendo de forma mais drástica no Brasil, em especial quando se analisa a floresta amazônica, onde observações indicam o maior número de queimadas e desmatamentos. Beleza. Sabemos, todos disso é fato, né? Não há o que questionar. Analise as afirmativas sobre a floresta amazônica. A floresta está em ponto de compensação fótico. Olha, não gosto disso, tá? Não gosto disso. Muitos autores falam isso, tá? Muitos. Só que ponto de compensação fótico é medido numa planta, tá? A partir da fotossíntese e da respiração da planta. Da planta. Isso que é ponto de compensação fótico. É a intensidade de luz que eu tenho que colocar para que a velocidade de fotossíntese se iguale à velocidade de respiração. Ou seja, tudo que a planta produz na fotossíntese, ela consome na respiração. Então, isso é um conceito para uma planta. Eu não gosto que se aplique esse conceito numa floresta. Porque a floresta é um ecossistema. Então, ela não tem só planta. Ela tem a fotossíntese das plantas, mas ela tem a respiração das plantas, das bactérias, dos fungos, dos animais, certo? Então, não acho legal usar o termo ponto de compensação fótico, que é uma questão metabólica, tá certo? Do indivíduo, da planta, tá? Aplicar-se à floresta. Mas o pessoal aplica. Tá? Eu também não mando nada, né, gente? Também não mando nada. Tem lá meus 40 anos de sala de aula, né? Meu bacharelado, minha licenciatura, meu mestrado em biologia, mas eu não mando nada, né? Então, eu não acho legal, tá, usar, mas o pessoal usa. Provavelmente quem fez essa questão baseou-se aí em algum autor que usa isso, tá? Então, a floresta tem ponto de compensação fótico, quando comparado à velocidade do processo de respiração aeróbica, velocidade do processo de fotossíntese, ou seja, todo o oxigênio liberado, toda a glicose produzida são consumidos pela própria floresta. Mas isso não é ponto de compensação fótico, tá? O nome certo disso, e vocês sabem da ecologia, é comunidade clímax. Comunidade clímax. Tá?
Isso não é conceituação de ponto de compensação fótico. Isso é comunidade clímax. Toda comunidade clímax é assim. Então, comunidade não é só a planta, é a planta, o animal, o protozoário, o verme lá, o bactéria, alga, o que tiver lá, certo? Então, não é legal chamar de ponto de compensação fótico, não, mas é um erro comum, tá? É um erro comum que o pessoal não percebe, tá? É um erro comum que o pessoal não percebe. Por exemplo, eu falar que a mórula, aquela fase embrionária, né? É uma esfera maciça. Toda esfera é maciça. Toda esfera é maciça, tá? Se ela for oca, não chama esfera, chama bola, tá certo? Então, assim, uns errinhos assim que, né, meio conceituais, assim, tal. Aqui é pior, né? Mas só para exemplificar. O crescimento estiolado. O que é o crescimento estiolado? É quando a planta começa a crescer rápido demais em direção à luz, tá? Ela começa a crescer rápido demais em direção à luz. E você pode fazer, esse é o clássico experimento do feijãozinho, né? Que põe para germinar num potinho com algodão e água, e dentro de uma caixa de sapato tem um furo lá em cima, né? Então ele cresce louco, né? Procurando a luz lá em cima, cresce até meio frágil, né? Procurando a luz lá em cima. Então ele chama esse crescimento estiolado de plantas da floresta amazônica. Quando se abre uma clareira, porque normalmente, né, gente, a floresta amazônica, dentro dela é meio escuro, né? Chega pouquíssima luz. A maior parte da luz que chega dentro da floresta é luz verde, né, refletida pela copa. E você sabe que luz verde não é legal para as plantas. As plantas usam mais o vermelho, o azul, o violeta, né? Então é como se fosse quase uma escuridão ali no chão da floresta. Quando cai uma árvore, abre uma clareira, né, as sementes que estão brotando ali crescem rapidamente, as plantas pequenas que estão ali crescem rapidamente em direção à luz, né? Pois a espécie que cresce estiolada atinge a luz mais rapidamente, forma uma nova uma copa de árvore, fechando a clareira, né? Uma competição louca. Certíssimo, tá? Tranquilo, certo? Apesar de que em algumas situações o crescimento estiolado não é vantajoso, não, tá? Mas aí é. A importância da floresta amazônica para o mundo é o fato de ela funcionar como pulmão do mundo. Isso aí é o que eu falei ali em cima. Tem alguns erros falados e repetidos, que a gente não percebe que está errado, né? Mas esse aí todo mundo já percebeu, né? Floresta amazônica não é pulmão do mundo, ela é uma comunidade clímax, tudo que ela produz ela consome, tá? Há um escapezinho de oxigênio, tá? De uns 5 a 10% aí para o planeta, tá? Há um escapezinho de oxigênio, porque a floresta amazônica ela não é inteira uma comunidade clímax. Ela tem áreas que estão em regeneração. Ela tem áreas que não atingiram o clímax ainda. Então há um escapezinho de oxigênio, mas 5 a 10%. O verdadeiro pulmão do mundo são os oceanos, as algas que existem nos oceanos, né? Então é uma quantidade de fotossíntese gigantesca. 50% do CO2 que é retirado da atmosfera por fotossíntese é retirado pelas algas oceânicas, né? Então ali que é o verdadeiro pulmão do mundo. Mas tá. Olha, eu critico muito esse negócio também, né? Chamar de pulmão do mundo. Mas pulmão não é lugar que consome oxigênio? Pulmão é lugar que consome oxigênio. Mas já a floresta de pulmão do mundo é bom? Não, ué. Pulmão do mundo é a cidade, ué. Né? A cidade é o pulmão do mundo, ela vai consumir o oxigênio ali, ela vai retirar o oxigênio. Floresta amazônica, se você queria falar que a floresta amazônica produz oxigênio para o planeta, né? É o cloroplasto do mundo, né? Floresta amazônica é o cloroplasto do mundo, tal, etc. Né? Não, Ramon, mas no sentido que o pulmão oxigena o nosso sangue e a floresta amazônica oxigena o mundo. Ah, tá bom, mas eu não acho legal, não, tá? Pulmão não é um lugar de produção de oxigênio, é um lugar de retirada de oxigênio, né? E passa para outra parte para consumir. Uma vez consome boa parte de dióxido de carbono emitido por outros países, consome, tá? Mas não é pulmão do mundo, não. É correto, então, que se afirme em 1 e 2, tá? Veja bem, se você tivesse considerado a 1 como errada, aquela questão do ponto de compensação, você ia ficar sem resposta. Não tinha apenas a 2. Tá? Se tivesse apenas a 2, poderia gerar problema. De você usar o conceito exato, né?
de ponto de compensação aí poderia gerar problema. Tá? Aqui é física. Só comentar com vocês aqui, não dou aula de física, mas a gente entende um tiquinho, né? Então, trabalho e energia, certo? Trabalho e energia, importantíssimo, né? Na física, né? As forças conservativas, dissipativas, tarará, tarará. A historinha aqui de Gavião Arqueiro, né? Os heróis da Marvel aí, né? Falando sobre som, né? Audição 71 decibéis, intensidade de som 90 decibéis, tarará, tarará, certo? Deram a fórmula, né? Para calcular tal, logaritmo, termômetro, né? Termologia, aí explicando como é que funciona aí o termômetro, tarará, tarará, né? E aí o que vai acontecer com o balão, uma confusão danada, certo? Variação de densidade, é um termômetro baseado em densidade, certo? Termômetro baseado em densidade, então está muito mais relacionado ao conceito de dilatação, né? Densidade é tal, parará, parará, é uma bagunça danada aí. E aqui resistores, né? Uma terrível associação de resistores, né? Corrente entrando aqui em B, entrando em A, saindo em B, ou entrando em B, saindo em A, tanto faz. E um monte de resistores aí, série, paralelo, um inferno na Terra, né? Bom, mas tem gente que ama, né? Tem gente que adora isso aqui e faz isso que é uma maravilha. Bom, vamos para a química. Química orgânica já começa com uma exceção, tá? Também não acho legal numa prova de tão poucas questões colocar uma questão de exceção, tá? Mas vamos lá. De acordo com a regra de Markov-Nikov, quando um alceno não simétrico reage com um haleto de hidrogênio, HCl, HBr, HI, o átomo de hidrogênio do HX, né, do haleto, adiciona-se ao átomo de carbono vizinho, né, adiciona-se preferencialmente ao átomo de carbono vizinho, né, que possui o maior número de átomos de hidrogênio. Carbono da dupla, desculpa. Contudo, dependendo do reagente, em alguns casos, resultados opostos também podem ser obtidos. E esse tipo de reações são chamadas de reações anti-Markov-Nikov. Ainda assim, mesmo a regra de Markov-Nikov sendo desenvolvida e aplicada especificamente, a adição de haletos de hidrogênio a alcenos ou alcinos, outras adições também são descritas como Markov-Nikov ou anti-Markov-Nikov. Então, para quem nunca ouviu falar em anti-Markov-Nikov, porque Markov-Nikov você já deve ter ouvido falar. Se quer fazer medicina, deve ter ouvido falar, tá? A presença de peróxidos, tá? Peróxido de hidrogênio e outros peróxidos. Peróxido é quando você tem um oxigênio ligado no oxigênio, OO, né? Então, HOOH seria o H2O2, né? Peróxido de hidrogênio, né? Água oxigenada, ele provoca a anti-Markov-Nikov, tá? Então vai ao contrário da regra de Markov-Nikov. Então vamos aqui, ó. Reação A. Não tem um peróxido, uma adição de HBr legal, tá? Regra de Markov-Nikov. Carbono da dupla, o hidrogênio vai entrar no carbono da dupla mais hidrogenado. O hidrogênio vai entrar aqui. E aí o bromo vai entrar no carbono da dupla menos hidrogenado. Então bromo, a dupla vai virar simples. Haleto, gente, não manda na enumeração, viu? É a única função orgânica que não manda na numeração. Radical manda em haleto, tá? Mas aqui não vai dar legal, porque os radicais metil estão na posição 1 e na posição 4. Então o bromo vai entrar aqui e vai ser a 1. Não tem por que eu chamar aqui de 1 e aqui de 4, entendeu? Tem que usar menores números. Então o bromo vai entrar na 1, um bromo, né? 1,4 de metilciclohexano. Aí, ó. 1 bromo, 1,4 de metilciclohexano. Eliminei apenas a letra D. Eliminei apenas a letra D. Olha só, que horrível, né? A adição de água na presença de ácido sulfúrico, tá?
Então, a adição de água, o que vai acontecer? Mesma coisa, vai se aplicar a regra de Markov-Nikov do mesmo jeito. Só que aqui você tem que lembrar que a água vai quebrar em quê? Em H, H+, né? OH-. Então, na hora que a água quebrar em H+ ou H-, o H vai entrar no carbono da dupla mais hidrogenado, regra de Markov-Nikov, e o OH- vai entrar no outro carbono, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, a dupla vai sumir, vai virar simples. Posição 1, onde está o OH agora, ele manda na numeração, né? 1,4 de metil, ciclohexan, 1 ol. 1,4 de metil, aqui, ó. Aliás, letra A, né? Desculpa, letra C. Desculpa, letra C. 1,4, eu fiz errado aqui, eu pulei da A para C. 1,4 de metil, ciclohexan, 1 ol. Tá vendo? Dá para eliminar aqui duas. Dá para eliminar duas aqui, ó. 1,4 de metil, ciclohexan, 1 ol. Tá? Bom, então nós já tínhamos eliminado a letra D. Eliminamos agora a B, a C e a A. E estamos entre B e E. E quem vai resolver isso é a anti-Markov-Nikov. Então aí que o negócio pegou, né? Porque o anti-Markov-Nikov é você não respeitar a regra de Markov-Nikov. Tá? E aí, como não falou a condição disso, que era a presença de peróxido, etc. Tal, então aí pegou. Só quem tinha esse conhecimento mesmo. O hidrogênio, ou então sabe, né? Eu tinha que ter esse conhecimento, não tem jeito. O hidrogênio vai entrar no carbono menos hidrogenado, porque é anti-Markov-Nikov, e o bromo vai entrar no carbono mais hidrogenado. Então aqui vai ser a posição 2, o bromo não manda não. 1 vai ser no metil, 2 no bromo, 4 no outro metil. Então 2 bromo, 1,4 de metil ciclohexano, né? 2 bromo, 1,4 de metil ciclohexano, só tinha essa aqui, ó. Então quem sabia o anti-Markov-Nikov, né, ia se dar bem nessa, né? Quem sabia o anti-Markov-Nikov ia se dar bem nela. Só com o anti-Markov-Nikov eu acertava, tá vendo? Conhecendo os outros dois, eu ia ficar entre B e E. Aí, né, claro, interpretando lá em cima, um deve ser contrário, deve ser anti, né, contra Markov-Nikov e tal. Mas difícil o aluno raciocinar isso no meio da prova, muito difícil, tá? Só se já conhecia mesmo, aí a questão fica fácil. É aquela questão que é fácil para quem conhece, difícil para quem não conhece. Certo? Tem jeito de fazer, né? Um conjunto de moléculas tem propriedades que são determinadas não só pelas propriedades das moléculas isoladas, mas principalmente pela forma como essas moléculas interagem entre si. Essa interação se dá através das forças intermoleculares. Dessa forma, analisa as assertivas abaixo. Atenção, pegadinha. Pegadona, tá? Pegadona. Não é pegadinha não, tá? Pegadinha gigante, tá? Gigante. Conjunto de moléculas tem propriedades que são determinadas não só pelas propriedades das moléculas, principalmente pela forma como essas moléculas interagem. Colocou em maiúsculo. Essa interação se dá através das forças intermoleculares. Percebeu? É uma questão sobre forças intermoleculares. Então vamos ver. Na interação de polo-dipolo, né? As moléculas de alguns materiais, embora eletricamente neutras, porque elas têm um polo positivo, mas elas têm um polo negativo que compensa, né? Então são eletricamente neutras. Elas têm polos, mas são eletricamente neutras, né? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Podem possuir um dipolo elétrico permanente. Pode. Polo positivo, polo negativo. Em uma molécula composta de átomos com diferentes eletronegatividades, os átomos com menor eletronegatividade ficam com cargas parciais positivas e os átomos com maior eletronegatividade ficam com cargas parciais negativas. Certíssimo. Certíssimo. Interação de polo-dipolo, interação intermolecular. Beleza. Na interação de dipolo permanente e dipolo induzido, a interação ocorre quando moléculas que têm dipolos permanentes podem distorcer a distribuição de carga elétrica
em outras moléculas vizinhas. Quer dizer, uma molécula que tem um campo elétrico, né, polo positivo e negativo, aproxima de uma molécula vizinha que não tem, mesmo as que não possuem dipolos apolares, e cria uma polarização induzida, afastam cargas, criando polos induzidos na outra molécula. Perfeito. Na interação de polo induzido e polo induzido, os compostos que não possuem momento de dipolo permanente, são apolares, não têm polos, interagem. O contato de uma molécula com a outra, não precisa ser contato não, pode ser proximidade, tá? De uma molécula com a outra faz com que apareça uma força atrativa muito fraca, que pode ser vista como interação de polo induzido e polo induzido. Uma molécula perturba a densidade eletrônica da outra, fazendo aparecer dipolos momentâneos, dipolos instantâneos, que se orientam e originam essa interação fraca. Certíssimo. Gente, são conceitos chatos, eu sei disso. Pega seu livro de química, pega seu caderno, seu material, você vai ver que está tudo certo. Não tem nada errado nisso aí, tá? Na ligação de hidrogênio, as interações que ocorrem entre o átomo de hidrogênio e dois ou mais átomos fortemente eletronegativos, como, por exemplo, nitrogênio, oxigênio e flúor, de forma que o hidrogênio sirva de elo entre os átomos com os quais interagem. Perfeito. Eu acho que tem um errinho, mas passa. Gole uma aguinha, passa. Na verdade, o hidrogênio, ele interage com dois átomos. Com um átomo, ele liga covalentemente, e com o outro, ele tem a atração, que é a ligação de hidrogênio. Não gostei desses dois ou mais átomos, não. Tá? Dois ou mais eu não gostei, não. Fica parecendo que ele pode ligar com 3, 4 átomos. Não, a ligação de hidrogênio, o hidrogênio faz um elo entre dois átomos. Tá? Um no qual ele se liga covalentemente e o outro na hora que ele atrai, né, por carga. Mas dá para passar, dá para engolir. Certo? É igual uma afirmativa que eu vejo muito em modelo de Bohr. Quando se fala em modelo de Bohr, né, fala assim, o elétron está no seu nível, né, na sua camada de valência. Ali ele não pode ganhar nem perder energia. Não, ganhar ele pode. Ganhar ele pode. Tanto que ele ganha, vai para nível mais externo, depois volta emitindo luz. Ele não pode perder. Se ele está no seu nível fundamental, falei nível de valência, mas seu nível fundamental, qualquer um deles, ele já está com a energia menor possível ali do nível. Então ele não pode perder. Ele não pode passar para um nível mais interno, porque não tem espaço para ele. Certo? Então perder energia, o elétron não perde quando está no seu nível de origem. Seu nível mais ganhar, pode. Tá? Mas todo livro de química, todo não, quase todo livro de química, escreve assim, o elétron quando está no seu nível estacionário, ele não pode ganhar nem perder energia. Ganhar ele pode, ué. Ganhar ele pode, tanto que o princípio do modelo de Bohr é isso. Ele ganha energia, vai lá. Agora, quando ele está parado no nível, ele não pode ganhar energia, certo? Sim, né? Se ele ganhar energia, não está parado. Né? Ele não pode ganhar energia e permanecer no nível. Nesse sentido, tudo bem. Tá? Mas assim, a frase, o elétron quando está no seu nível não pode ganhar nem perder energia, para mim está errado. Né? Então aí está tudo certo, de 1 a 4. Né? Se assim tiver certo, também beleza. Na ligação covalente apolar, os elétrons estão igualmente compartilhados entre os dois átomos. Então mesmo. Na ligação covalente apolar, os elétrons estão igualmente compartilhados entre os dois átomos. Os dois átomos têm a mesma eletronegatividade, os elétrons estão compartilhados por igual. Só que por que isso aqui está errado? Porque a questão não é sobre ligação interatômica. A questão é sobre interações intermoleculares. Olha que pegadinha, baixo nível, tá? Baixo nível, soco abaixo da linha de cintura, tá? Isso aí não pode, tá? Não, colocou a 4 aqui, é uma afirmativa corretíssima, tá? Mas ele não quer ligação interatômica. Ligação iônica, metálica ou valente são interatômicas. Ele pediu como é que elas interagem, interações intermoleculares. Então está errado. Gente, não gostei, tá? Não gostei. É o que eu estou falando. Para uma prova de 4 questões é chato, tá? É chato esse tipo de questão, tá? Mas estava avisado. E agora vocês estão avisados. Então, se aparecer uma coisa semelhante, tá? Você vem, para mim está tudo certo. Volta no enunciado, vê se não tem um letrão maiúsculo lá, vê se não está excluindo alguma coisa, tá? Aliás, isso é um conceito de sempre, qualquer prova. Se você achou que todas as alternativas estão certas, e é para marcar certa, você achou que todas estão erradas,
é para marcar errado, né? Você está loucão, volta no enunciado. Tem alguma coisa ali no enunciado, tá? Tem alguma coisa no enunciado. Geralmente nas primeiras linhas do enunciado. Como esse enunciado é pequeno, tá? Tá aí na segunda linha, tá? Questão 11. O rompimento da barragem de rejeitos da empresa Samarco, em Mariana, é considerado o maior desastre ambiental do Brasil, né? A barragem é utilizada para armazenar rejeitos de exploração do minério de ferro na região. Especialistas afirmam que é praticamente certo a presença de ferro, manganês e alumínio, comumente encontrados nos rejeitos de exploração do minério de ferro. O material pode conter ainda outros metais como cromo, chumbo e arsênio, tá? Lembrando a vocês que no final da prova temos tabela periódica, tá? E daquela que vocês gostam, que ainda tem o nome dos elementos, né? Então tá ali o chumbo, PB, coluna 14, sexto período, que tem um período de hidrogênio do hélio aqui em cima, né? Sexto período, olha o chumbo lá, PB, certo? Tem jeito de errar não, né? Então tem uma tabela periódica lá no final, depois do tema de redação e tal. Tem uma tabela periódica lá no final, tá? Então não fiquem estressados, não. Deixa eu voltar lá na posição que a gente estava aqui. Então tá. O material pode conter outros metais como cromo, chumbo e arsênio. Considerando exposto acima a marca correta. Barragens do tipo usado pela Samarco podem continuar sendo usadas, pois são consideradas seguras. Não são não, mas isso nem devia estar aqui na prova de Química, isso devia estar na prova de Geografia, né? É um tipo de construção de barragem que é chamada construção a montante, que elas não são seguras não, elas têm uma tendência a arrebentar, né? Tanto que a outra que arrebentou depois, Brumadinho, foi a mesma coisa, né? Do minério de ferro obtém-se o metal ferro, metal transição na tabela periódica, beleza. Metal transição, aquele miolo da tabela lá, você olha lá, tá lá, beleza, certinho. Arsênio, chumbo e mercúrio são metais de transição, arsênio e chumbo não são, não. Arsênio nem é muito considerado metal também, né? Alguns consideram, outros não, né? Dos antigos semimetais. Mas eles estão nas colunas altas da tabela periódica, não estão naquele miolo, não. São metais de transição, não. Mercúrio é. Mercúrio é um ametal, que é isso? Mercúrio é metal líquido, famosão. Chumbo está localizado no quarto período, na oitava família da tabela periódica. Não, fiz questão de mostrar para vocês lá na tabela que o chumbo está no sexto período, tá? E na família 14, né? Na família 14. Hoje, usando numeração, tá lá, né? Usando numeração. Ah, mas a oitava estava querendo dizer gás nobre. Não, você não pode querer dizer gás nobre aqui, oitavo, 8A, né? Antiga 8A, e me fornecer uma tabela lá numerada, né? de 1 a 18. Não pode fazer isso. Errado de qualquer jeito, tá? Facílima, facílima, facílima. Minério de ferro obtém-se o metal ferro. E aí vem a última questão, né? Com outro acidente, né? Do Córrego do Feijão, né? Foi pior em número de vítimas, né? Barragem que rompeu em Brumadinho e tal, produziu foi pior em número de vítimas, em termos ambientais, Mariana foi pior, né? Porque Mariana pegou o Rio Doce e foi até o mar e fez um estragão, né? Tremendo. Aqui o número de vítimas foi muito pior, porque o restaurante da barragem era debaixo da barragem, né? Isso é uma coisa ótima, né? Então, assim, você bota o restaurante debaixo da barragem, a barragem rompeu, matou todo mundo, estava lá e mais uns que estavam em volta, né? Ah, louco, é um crime, né, gente? É um crime, tá? Isso é um crime. Você vê que debaixo de linhas de transmissão da CEMIG, né, ou de qualquer outra concessionária de energia, né, não pode ter nada. Pode ter casa, lote, nada, certo? Aqui em Setagurus, por exemplo, a gente tem até alguma coisa, a gente tem aquelas hortas, né? Mas horta é um negócio assim, a maior parte do tempo está vazia, não tem ninguém, né? Agora, casas, etc., você não vai fazer. Agora você me faz um restaurante debaixo de linha de transmissão, debaixo de barragem, pelo amor de Deus, loucura, né? A história de funcionar, né? Aí matou a quantidade de pessoas lá. Muito bem, a mina rompeu, tarará, tal. Produziu no ano passado 8,5 milhões de toneladas de minério de ferro, que é equivalente a 2% da produção de minério de ferro da Vale.
Aí tá os dados aí, né? Janeiro de 2019, quando aconteceu o rompimento, né? Agora, cuidado aqui, tá? Considerando que o minério de ferro tem 70% de hematita. O minério é o que você extrai da terra. No meio desse minério tem o mineral hematita e impurezas. Então as impurezas são 30%. As impurezas são 30%. 70% só que é hematita. Tá? Marque a opção correta. Dados, massas molares e a equação, a equação. Primeira coisa que ele te pergunta é eletroquímica. Eletroquímica. O redutor do minério na siderurgia é o monóxido de carbono. Sim, aqui ó. O monóxido de carbono ganha um oxigênio, vira dióxido de carbono. Então ele sofreu oxidação. Ele sofreu oxidação. E você sabe que quem sofre oxidação é o redutor. É o agente redutor. Como assim, Ramon? Ele tira o oxigênio do ferro aqui, ó. Ele tira o oxigênio do ferro para ele virar CO2. Então ele reduz o minério de ferro. Ele tira o oxigênio do minério de ferro aqui, ó. Ele tira o oxigênio. Então ele reduz o minério de ferro. Então ele é o redutor. Ele é o redutor. Ele sofre oxidação. Para isso, ele reduz o minério de ferro. Então esse é um conceito básico, manjado. Letra A é a resposta. Matou, pediu a correta, certo? Pediu a correta, tô feliz da vida, mas vamos avaliar as outras, né? Nós estamos aqui para aprender. A quantidade de hematita produzida na mina de corte de feijão em 2018 foi 7 milhões de toneladas. Não, olha só. Ele falou que ela produziu 8,5 milhões de toneladas de minério de ferro. Certo? E o minério de ferro tem 70% de hematita. Então, 8,5 toneladas vezes 70% dá 6 toneladas, não 7. Então, a quantidade de hematita produzida e tal foi 7 milhões, não. Certo? Foi 7 não, foi 6. 5,95. Tá? Para ser mais exato. Teor de ferro na hematita é 60%. Não. Teor de ferro na hematita. Não é o teor de hematita no minério, não, hein? Teor de ferro na hematita. Quanto ferro eu tenho na hematita, tá? Quanto ferro eu tenho em Fe2O3. Então é 112 gramas de ferro. Ferro pesa 56 vezes 2, 112. Em 180 não, desculpa, 160, tá? 160, fiz a conta errada aqui. A conta tá certa ali, tá? Mas é que eu esqueci de corrigir aqui, tá? 112 em 160, tá? Se somar 112 com 48 dá 160, tá? 112 em 160 é 70%. Então olha que interessante, o minério de ferro tem 70% de hematita. E a hematita tem 70% de ferro. Teor de ferro de hematita, 70%, tá? Quantidade de ferro produzida a partir de 8,5 milhões de toneladas de minério são 4 milhões de toneladas. Gente, aqui ó, coisa perigosa, tá? Coisa perigosa. Vou fazer pela equação. Se eu pego 160 gramas de hematita, tá? Eu vou ter 112 gramas de ferro. 112 gramas de ferro, tá? Quais são balanceadas? 160 dá 112. 8,5 toneladas daria 5,95. Daria 5,95. Mas a minha hematita, meu minério é só 70%. Então de hematita mesmo, eu tenho 70% de 8,5. Então multipliquei o resultado por 0,7, deu 4,165 toneladas. E ele falou 4 milhões. Ó, 4,165 é uma coisa, 4 milhões é outra. Se não tivesse a letra A, tudo bem, consideraria por aproximação. Mas 4 milhões não é 4 milhões e 165 mil. Certo? Se eles colocaram uma aproximada aqui, tudo bem, tá? Gente, resolvi por um outro caminho aqui embaixo. Eu não tinha falado que o minério tem 70% de hematita e nós descobrimos que a hematita tem 70% de ferro? Então, era só pegar o minério, multiplicar por 70% para achar a hematita e 70% para achar o ferro, mesma coisa. 465, mesma coisa. Tá vendo? Fiz 70% duas vezes.
O minério de ferro, 8,5 milhões. 70% dele é hematita. 70% da hematita é ferro, então 70. Tá? Ou os mais versados na matemática, aí, né? 0,49%. Né? Metade quase de 8,5. Na siderurgia, o minério de ferro é oxidado. Não, ele é reduzido. Minério de ferro é reduzido a ferro. Não é oxidado, não. Voltou no assunto da letra A, que era a resposta. Tá? Depois vem a prova de matemática. Observa que não vem avisando que é matemática, né? Aí vem lá matemática, certo? Suas coisinhas, ó, volumes, ó, coisa boa, ó, geometria plana, geometria espacial, né? Matemática comercial, certo? Essas coisas legais aí, né? Aí vem uma coisa meio misturada aqui com biologia, né? Uma garça aí. A garça não, a ema, desculpa, tem rabo não, ema, né? Famosa por engolir alimentos de digestão, igual o parente dela que é o avestruz, né? Então, qual a coisa mais indigesta que você teve que engolir? A ocupação predatória do cerrado. Aí, ó. A ocupação predatória do cerrado. Questão aí da Faculdade de Atenas, né? Falando aí da ocupação predatória do cerrado. Há uma vereda lá no fundo, olha que legal. Uma vereda lá no fundo, tamanduá, os bichinhos tudo aí, tá certo? E a ocupação predatória do cerrado, tá vendo? É. Então aí, ó, tá? Técnicas de aproveitamento tecido. Fica algo semelhante agora no Enem, né? Uma questão sobre isso, né? Ah, aí vem história aí. Olha, Fordismo, né? Isso aí é o que? Segunda Guerra Mundial, Paraná. Ih, uma questão bem antigona aí, ó. Isso é o que? Revolução Francesa, feudalismo. Feudalismo, aí que doideira. Né? República Velha, boa, né? Para uma história boa, falando das coisas da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial de novo, crise em Nova York, assuntos muito estudados, né? Aí depois português e literatura aqui misturado, verbos, né? A linguagem conotativa denotativa, um textozinho aqui, né? Aqui, ó, durante a pandemia, né? Gente, sou professor de português não, mas durante é no decurso, né? No decurso da pandemia, palavra engrifada, pode ser substituído sem prejuízo científico, no decurso da pandemia, né? No decorrer da pandemia. Né? Questões até boas aí, tranquilas. Né? Aí as tirinhas em inglês, né? As perguntas em português, né? Texto em inglês, perguntas em português, tá? Ajuda um pouquinho. E aí o tema da redação, certo? Então, as redações são muito boas, tá? Tem que elogiar os temas de redação da Atenas, são temas de redação interessantes. A redação é semelhante à redação do Enem, certo? Então, aqui no caso, ele pede um texto dissertativo argumentativo, né? Um texto dissertativo argumentativo, e faz aquelas menções, no mínimo 15 linhas, viu? No mínimo 15 linhas. Apresentar a proposta de intervenção que não desrespeite direitos humanos, tá? Apresentar parte do texto, receberá nota zero, né? Quem apresentar a proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos, apresentar parte do texto deliberadamente desconectado do tema proposto, né? Famosa receita de miojo, né? Famosa receita de miojo que ficou famosa, né? Hino do Palmeiras, né? Os caras colocaram o hino do Palmeiras na prova do Enem, né, cara? Podia ter colocado do Corinthians, né? Corinthians aí já pode, tá? O Palmeiras não tem mundial, não pode não, tá? Já perceberam qual que é meu time, né? Meu time do coração, tá? Então é uma questão bacana, né? Sobre a questão alimentar, né? Educação alimentar e seus desafios no Brasil. Aí tem um texto, tem a tirinha, né? Olha lá, olha lá. Boa, né? Boa. Subsídios aí, né? Olha só, certo? Olha que legal, tá? Eu vou colocar um link aí para essa prova marcada, com essas marcações que eu fiz aí, tá?
Aí vem o rascunho de rascunho, tá? Não se preocupe, tem lá. E a tabela periódica numerada com as colunas, conforme eu falei, de 1 até 18. Tá? Vou deixar lá para vocês, certo? A folhinha de resposta que você vai entregar. É esse jeitão, é a prova. Bem? Eu estou salvando aqui, tá? Tá escrito resolvida Química e Biologia PDF. Vou deixar um link, tá? Para vocês acessarem essa prova resolvida então. Beleza? No mais, boa prova para vocês, né? Eu sei que vocês não gostam que fala boa sorte, né? Entendo, né? Porque prova não é sorte, tá? Mas existe sorte também, né? De chegar, pegar um lugar tranquilo, né? Um aplicador de prova legal, né? Que não te aborrece, tá? Sentar num lugar bacaninha, que tem uma ventilação bacana, né? Ou um ar condicionado, não sei o quê. Então, torço para vocês terem essa sorte também, tá? E para fazer uma ótima prova, cabeça fria, tá? E consulte aí, tá? Tem a playlist aí sobre Atenas, com vários comentários aí sobre Atenas, tá? E vocês vão ficar bem preparados, tá? Tá bem em tempo aí, tá bom? Abração e lembrando, né? Todas as provas em todas os locais, né, da Faculdade de Atenas, em todas as cidades onde tem a faculdade, as provas são muito parecidas, são elaboradas pela mesma banca, tá? Agora, são provas diferentes, né? São provas diferentes, sim. As que são aplicadas em dias diferentes, elas são diferentes. No mesmo dia são iguais. Tá bom? Abração para vocês. Qualquer coisa, peçam aí também. Pelo canal, pelo Instagram, procura lá que você vai achar Ramon Lamar lá no Instagram, tá? Ramon no Multiverso. Pode entrar lá no Ramon no Multiverso, tá? Que é onde ficam meus alunos lá. Pode fazer pedido aí e tal. Inclusive, essa gravação é atendendo a 2 pedidos, tá? Que chegaram para mim aí. E eu sei que tem muito mais gente que não tem muita paciência de ficar pedindo, né? Tem vergonha. Vou incomodar o cara. Não, nós estamos aqui para isso, tá? Um abraço enorme para vocês aí.